Então, com a palavra, o Mário, para nos dizer o que precisamos ouvir na noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer. Boa noite especial também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. É sempre bom estar aqui de volta, né? Ter casa cheia. Essa casa tão querida ao nosso coração, já há tantos anos que a gente já frequenta aqui. Tem coragem de convidar, eu tenho coragem de aceitar. Estamos aqui, então, para mais uma noite de reflexão no tema da doutrina espírita. Eu escolhi hoje, me dão a liberdade de escolher o tema, que é uma responsabilidade, né? Eu escolhi a lei de liberdade. Já que eu fui livre para escolher o tema, eu escolhi a lei de liberdade das leis morais, principalmente o início da lei de liberdade, da liberdade natural. As leis morais, parte terceira do livro dos Espíritos, que é composta pelas leis morais, elas são uma consequência, uma dedução da observação do fenômeno espiritual, que é a finalidade da doutrina espírita. Na parte segunda do livro dos Espíritos, do mundo espírita, nós vamos ver que ali é a finalidade da existência do Espiritismo. Como Kardec dizia a gente, o Espiritismo não agrega nenhuma nova moral à moral do Cristo. Então, qual é o valor da doutrina espírita comparado com o Evangelho, se ele não agrega nenhuma moral à moral já trazida? E a gente vai olhar lá no Evangelho, Evangelho, é bom lembrar, quer dizer boa nova, uma palavra que vem do grego Evangelion. Evangelion, eu acho que já comentei isso aqui algumas vezes, não me permitam repetir. Evangelion é uma espécie de gorjeta que se dava a quem trouxesse boas notícias. Naquele tempo não tinha correio, não tinha telefone, muito menos internet. Então as cidades não eram distantes, mas as distâncias eram percorridas a pé. No máximo a cavalo, para quem tinha um cavalo. Então, quando algum viajante ia se deslocar de uma cidade para outra, e alguém queria mandar uma notícia para um familiar, olha, nasceu seu neto, nasceu seu sobrinho, morreu sua tia, pedia ao viajante que fosse o portador da notícia. E era praxe agradecer ao viajante como a gorjeta. Quem recebia a notícia gratificava o viajante pelas boas notícias. E essa gorjeta chamava-se Evangelion. Evangelho. O que eles faziam quando vinha com má notícia, eu não sei. A boa notícia era a gorjeta. Que quer dizer boa notícia, boas novas. Então, o Evangelho quer dizer exatamente isso. Boas novas. Novas o quê? Notícias. E boas. É fundamental, não basta ser novas, precisam ser boas. E qual é a proposta do Cristo? A proposta do Cristo é um modelo comportamental para ser comparado com o nosso modelo comportamental. Nós temos uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de fazer escolhas, de tomar decisões. Tomar decisão é escolher entre alternativas. Quando nós temos alternativas, nós temos que tomar uma decisão. Se estivéssemos num caminho e de repente se abrisse esse caminho em várias estradas. E ali precisa-se tomar uma decisão, fazer uma escolha. É a única fatalidade da nossa vida, fazer escolhas. A gente faz escolhas da hora que acorda, a hora que vai dormir. Sempre está escolhendo entre alternativas. Está aqui, é uma escolha. Havia outras alternativas. Havia outras coisas para fazer. Quem sabe botar o feijão de molho, né? Botar a roupa na máquina, ver uma novela, passear, dar uma corridinha em qualquer lugar, ir ao shopping. Várias alternativas. Entre elas, nós fizemos esta escolha. Entre o bloco de alternativas. Isso, a forma como fazemos escolha determina o nosso modelo comportamental.
E toda escolha tem atrelada a ela uma consequência. A escolha, nós utilizamos a nossa vontade. A consequência não depende da nossa vontade. A consequência, ela independe da nossa vontade. Ela é regida por uma outra lei. Uma lei natural, um princípio básico. E toda vez que nós fazemos uma escolha de acordo com esta lei, que nós não sabemos qual é, vamos botar um ponto de interrogação, nós somos felizes. E toda vez que nós fazemos uma escolha contra essa lei, nós somos infelizes. Então a infelicidade ou o sofrimento dependem de uma boa escolha, de uma escolha atrelada a essa lei. A proposta do Cristo é uma escolha atrelada a essa lei natural. E ele propõe um modelo comportamental, que é subversivo, porque subverte os valores utilizados para fazer as escolhas do homem da época, até hoje. Até mesmo seus apóstolos tinham dificuldades para entender Jesus. Quando ele dizia que quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, eles se espantaram com isso. Até porque ele tinha lá na discussão, lá, em determinado momento, falando do Evangelho. Está no Evangelho ou de João, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de Mateus. Seria bom vocês lerem os quatro e vocês vão achar essa passagem. E que viam os apóstolos sem Jesus por perto. Jesus estava destacado do grupo, estava longe do grupo. E eles vinham conversando quem ia ser o maior no reino dos céus. E certamente, aí não está mais nos evangelhos. Mas aí a gente já pode extrapolar. 12 judeus conversando, devia estar de bravo. Para quem ia ser o maior. Olha, qual era a ideia dos caras? Olha a intimidade, os apóstolos. Mas qual era a ideia deles? Jesus era o rei. Ele falava do reino dos céus. Ele não entendia muito bem o que era reino dos céus, mas era o rei. E ele, bom, o rei já estava resolvido, era ele. Mas todo rei precisa de ministro. Vários ministros. E todo ministério tem um ministro maior, o primeiro-ministro, o ministro-chefe, o ministro mais forte. Então esse maior que eles estavam discutindo era exatamente quem ia ser o primeiro-ministro. Olha, os 12 vinham ali seguindo Jesus. Vinham ali sustentando, suportando, renunciando. Então, o ministério já devia estar sendo ali escolhido. Mas qual deles Jesus escolheria como sendo o primeiro-ministro? Eles podiam estar lá argumentando. Vai que, por exemplo, Judas era o tesoureiro, 2 moedas, mas era o tesoureiro. Ele podia ter dito, bom, eu sou o ministro da Fazenda. Já viu algum rei do ministro da Fazenda fraco? Certamente ele há de escolher como primeiro-ministro. Tiago, bom, Tiago, pensam alguns, isso é fofoca, isso não tem comprovação. Isso está na revista Almas. A revista Almas é a cara espiritual. Então está lá na revista Almas que Tiago talvez fosse irmão de Jesus. E aí Tiago pode ter dito, mas eu sou irmão do homem. Isso aqui vai ser assim uma coisa de família. Mateus era o único que sabia escrever e ler. Porque era publicano, ele era um contador. E ele podia ter dito, não, vocês bando de analfabeto. Vai escolher um analfabeto? Certamente vai ser ali que ele vai escolher. Pedro era o mais velho, ficava para a chefia do grupo, para a liderança do grupo, quando Jesus saía. Pode ter dito também, mas vem cá, eu sou o mais velho, quem fica na liderança sou eu, certamente será eu. João podia intervir e dizer, vem cá, e quem é que ele chama de discípulo meio amado? Sou eu. E como eles viram nessa conversa fraterna, Jesus aparece. Aparece e diz, o que vocês estavam falando? E aí, ficou mal-estar. Aí vocês estão muito enganados. Quem quiser ser o maior no meu reino, é diferente de ser o maior no reino dos homens. Porque no reino dos homens, o maior é quem tem dinheiro. Quem tem muitos servos, muitas terras, muitas posses. Mas no meu reino, quem quiser ser o maior, seja o servidor. Falava de um amor
um amor incompreensível para aquelas pessoas. O visto que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Esse já era um progresso, essa lei. É o código italiano. Essa lei já era um progresso. Porque naquele tempo, fruto da opressão, as punições eram desproporcionais, os castigos eram desproporcionais às fraquezas, às transgressões. Mandava-se matar porque o sujeito não fez uma reverência para o soberano. Ele era morto por causa disso. Um pequeno deslize era punido com chibatadas, com mutilações. E esse código, italiano não foi uma pessoa, italiano, era um tal por tal, gera um avanço. Ou seja, a punição seria proporcional ao castigo, olho por olho, dente por dente, proporcional ao castigo. Já disse certa vez o filósofo: se a coisa for olho por olho, dente por dente, nós vamos viver num mundo de cegos e desdentados. E Jesus subverte o vício que foi dito para os antigos: olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo: perdoai as ofensas, amai os vossos inimigos. Isso é uma subversão completa. Jesus chega a dar uma encostada de leve nos 10 mandamentos. É um choque. É um choque para vocês também, mas Jesus deu umas paradas hoje. Se a gente parar para pensar, primeiro mandamento: olha, eu sou o Senhor teu Deus que tirei de Israel, que veio da escravidão do povo do Egito. Era um Deus único, exclusivo dos judeus, que te livrei da escravidão. E ele transforma aquele Deus único em um Deus Pai de todos nós, Deus dos judeus e Deus dos gentios. Ele dá uma bela esparrada no primeiro mandamento. E dá no terceiro: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. E Jesus era implicante, mas ele era implicante por caminho. Jesus era encrenqueiro. Ele resolvia fazer o quê? Trabalhar no dia de sábado, que era o dia que ninguém trabalhava. Era o dia que ele resolvia curar. Ele tinha a semana inteira para fazer tudo. A semana toda, de domingo a sexta, pois ele resolvia trabalhar no sábado. Isso causava um choque. E aí, quando começaram a criticar, ele falou: vem cá, se a tua vaca for pro brejo, se o teu carneiro ficar atolado, num dia de sábado, você não vai lá e tira? Por que eu não posso curar uma pessoa que esteja em sofrimento? Então ele incomodava com essa proposta. Ele falava de felicidade de uma forma diferente do valor de felicidade dos homens, até hoje. Qual é o nosso foco? Ter coisas. Desejo, atender desejos. Isso é o nosso foco normalmente. Nós nos movimentamos pelos desejos. Coisas, coisas, coisas. Está deprimido, vai para o shopping. Não é assim que eles falam? Vai gastar dinheiro, vai comprar coisas. Olha lá no armário quantas coisas nós temos, que no momento que nos compramos deu um prazer, mas que felicidade mesmo não está ali. Mas ainda assim, consideramos felizes aqueles que atingem uma posição de destaque, seja financeira, seja intelectual. O cara chega lá no topo, ele é padrão, modelo. Aí Jesus começa a falar de felicidade e de outras coisas. Ele abre o Sermão da Montanha falando: felizes são os mansos, os pacíficos, os humildes, os não violentos, os misericordiosos. Ele fala de virtudes e a gente acha que, pô, se for por aí, como é que vai ser? E as coisas? Ele não renega as coisas, mas ele diz que tem outras coisas mais importantes. Ele faz uma proposta do modelo cristão. Mas ele mesmo diz que não pode falar tudo. Não é porque não queira, mas porque não havia naquele público receptividade para ensinamentos mais aprofundados. Ele tem uma dificuldade grande de uma conversa com o Nicodemos, está lá nos Evangelhos, está um dos 4, vai lá e procura. Nicodemos era o doutor da lei que vai lá na calada da noite conversar com Jesus. E aí Jesus começa a conversar com ele e diz: mas é preciso que você renasça de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos olha para Jesus: mas vem cá, Senhor, como é que pode um homem velho como eu voltar para a barriga da mãe? E Jesus se assusta com Nicodemos: mas vem cá, Nicodemos,
Tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Ou seja, o retorno à vida corporal já era do conhecimento dos iniciados. Desde o Egito já se conhecia isso. O problema é que o povão não sabia, também não interessava divulgar para o povão. E Nicodemos era um doutor da lei, era um mestre, ele deveria ter essa noção, não de reencarnação, porque a palavra reencarnação, ela é diferente de ressurreição. Para eles era ressurreição, ou seja, voltar à vida, através talvez do mesmo corpo, era uma coisa ainda abstrata, ainda não se sabia como, mas se sabia que voltava. Aí Jesus olha para ele, mas você que é mestre de Israel, desconhece essas coisas? Se você não conhece as coisas da terra, como você vai querer que eu te fale as coisas do céu? Ou seja, se para um doutor da lei, um homem que estava ali, conhecedor profundo da letra da lei, dos mistérios, dos iniciados, tinha desconhecimento dessas coisas, quanto mais o povão. Então o que Jesus propunha como contrapartida a uma mudança de comportamento? Uma coisa vaga, chamada Reino dos Céus. Muito vaga. Era o máximo que eles poderiam conseguir entender. Olha, se você for legal, tem um lugar preparado para você, na continuidade da existência. Mas que lugar é esse? Como é que é esse lugar? De que ele é feito? O que acontece lá? Toda essa especulação sobre esse lugar só foi resolvida com a doutrina espírita. O reino dos céus, para os nossos companheiros maometanos, muçulmanos, é um local onde os homens vão encontrar 70 virgens esperando eles. 70. O que vai fazer com isso eu não sei. Então, eles se explodem. Não estão convencidos disso, que eles se explodem. Para nossos irmãos de confissão católica, é um local do descanso eterno. Ou seja, um local vago, um inferno, um local de dor e sofrimento. Mas que dor e sofrimento é esse? Lá no fundo, a gente já descobriu que não tem lá no fundo e nem lá em cima. Naquele tempo a Terra era vista como o centro do universo, um local plano. A Terra é redonda, gira. Então, essa noção de continuidade da existência, Jesus deixou meio vago. Falou do reino dos céus. Você muda o teu comportamento, você tem um reino dos céus. Porque para que a gente mude, faça alguma mudança, é preciso ter uma contrapartida. É preciso ter uma razão para, um motivo para. Nós só nos movimentamos por motivos. A palavra motivação quer dizer motivo para agir. E esse motivo será sempre um benefício, um ganho. Quando nós escolhemos estar aqui agora, entre tantas as outras alternativas que nós tínhamos, é porque isso aqui tem um valor, pelo menos naquele momento, teve um valor maior do que os outros valores das outras coisas. O valor está sempre atrelado a uma necessidade. É o atendimento de uma necessidade. Então, de repente, este valor se sobrepôs aos outros. Pode ser que amanhã, se convidar para vir para o centro, a gente não venha. Não, hoje eu não vou. Hoje eu preciso ir para o shopping. Naquele momento, aquele valor é maior. Porque no shopping eu vou ter uma outra contrapartida. Então, para eu fazer alguma coisa, tem que haver uma razão para. Um estímulo externo que me obrigue, que me leve a fazer alguma coisa. Para eu mudar o modelo comportamental, que já está instalado, com o qual eu estou acostumado, é preciso me dar um motivo para isso. O moço rico da parábola não, da conversa, que não é parábola, que também está lá, um dos 4 evangelhos, vai estar lá. Quando Jesus fala, é preciso, quando ele chega para Jesus e diz, Senhor, o que preciso para gozar da vida eterna? Aí Jesus fala, segue os mandamentos. Ele fala, mas eu já sinto. Falta alguma coisa? Olha só a coisa curiosa. O rapaz pergunta, falta alguma coisa? Nele havia uma incompletude, ele não estava se sentindo completo. Ele já cumpriu os mandamentos, todos, à risca, mas ele sentiu um vazio. Falta alguma coisa? Aí Jesus fala com ele, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e me segue.
Foi uma pancada. E olha, aquele camarada, ele tinha a possibilidade de ser um apóstolo. Porque Jesus não convidou todo mundo para seguir ele, não. Vai e não peques mais. Ele dava logo, ele dava uma despachada. Se ele chegava, passava, ele dava uma resolvida e despachava. Vai e não peques mais. Tomar cuidado para não acontecer coisa pior. Até mesmo aqueles mais próximos dele. Ele não consta que ele tenha chamado Maria de Magdala para ser apóstola. Ela seguiu. Mas não consta o convite. Nos seus primos, conhecidos como Marta, Lázaro, Maria de Betânia, não consta que ele tenha chamado para ser apóstolo. O próprio João de Cusa, que queria largar o marido, largar a família para segui-lo, ele disse: teu lugar é o teu marido, tua cruz está lá. Ele convidou alguns, e esse moço foi um deles. Vai, vende tudo que tens e me segue. Ou seja, um homem que estava espiritualmente capacitado para ser apóstolo do Cristo. Mas a prisão da matéria foi mais forte, porque ele não conseguiu compreender a contrapartida. Outros nem pensaram em contrapartida. Duvido que Pedro tenha pensado em contrapartida, que André tenha pensado em contrapartida. Só aquele ensinamento já foi suficiente, mas para muitos tinha que ter uma contrapartida, tinha que ter o benefício do custo. Mas Jesus promete o Consolador, que irá restaurar. Os seus ensinos seriam deturpados e iriam falar tudo. Olha, se eu falar tudo, é porque ele não disse tudo. Deixou vago alguma coisa. E aí nós temos a doutrina espírita, que nos vai falar exatamente desse buraco. Não agrega valor, nenhuma nova novidade à questão moral, mas nos fala da continuidade da existência, desses locais, dessas sociedades espirituais, da responsabilidade do espírito pela sua felicidade ou sofrimento, não só na vida terrena, mas como na continuidade da existência. Então nos fala, lutar o reino dos céus. Tira essa caixa preta do depois da morte. Para todas as outras religiões é uma caixa preta, a vida espiritual. Para a doutrina espírita não. É uma revelação. E vai falar então que nós estamos vivendo uma situação temporária. Que tudo que está conosco, não é nosso. Nem o corpo nos pertence. Que nós somos gestores, nós somos gerentes, nós não somos donos. E a administração de um gerente é diferente, porque o gerente é avaliado pela qualidade da sua gestão. O dono não tem que dar satisfação para ninguém, eu sou o dono. Mas o gerente não. Ele é um administrador temporariamente nomeado. Pode ser o presidente da empresa, o presidente da Coca-Cola, ou do McDonald's, grandes empresas, da Petrobras, seja lá do que for, é um cara que tem que prestar satisfação. Tem poder. Pode muito, mas não pode tudo. E se ele não for um bom gestor, o conselho administrativo dos acionistas, babau. Vai procurar tua turma, companheiro, que eu vou botar outro no teu lugar. Agora, se ele for um bom gestor, ele vai ser premiado pela sua gestão. Aumento de salário, benefício, seja lá muito mais o que for. Então, a doutrina espírita nos fala de gestão, de responsabilidade de gestão, e Jesus deixou isso claro na parábola dos talentos, que também está lá no 24, continua catando. Tem muita coisa para catar. Quando o Senhor distribui os seus bens entre os seus empregados, os seus servos, e diz que vai viajar. Ó, fica com 5, tu fica com 2, tu fica com 1. E quando ele volta, o que ele faz? Ele cobra a gestão. O que você fez com os talentos que eu deixei contigo? E quem geriu bem, o que ele faz? Promove. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no bolso do teu Senhor. Mas o cara que geriu mal, o que ele fala? Até o que tu pensa que tens, você não tem, porque te será tirado. Você é um mau gestor. Se fosse aqui, ele dizia assim: rua, está demitido, e o outro está promovido. Então a realidade espiritual, ela é, a realidade do espírito na vida espiritual,
ela é consequência de gestão. Então tem uma contrapartida muito clara. O gestor tem que dar produtividade ao bem que está com ele. Porque se ele não der produtividade, se ele não fizer aquilo girar, se ele não fizer aquela riqueza que está na mão dele, seja ela qual for, seja de 1 talento, 2 talentos, 5 talentos ou 10 talentos, ele será responsabilizado da conta da tua mordomia. Então a doutrina do Espírito estuda isso e enuncia as leis que regem a evolução do Espírito na continuidade dessa existência, que são as chamadas leis morais, que Kardec dividiu de forma pedagógica em 10, apenas para um melhor estudo. Os Espíritos mesmo disseram que a lei é uma só, a lei de justiça, amor e caridade. Agora, você quer dividir de forma de 10, para didaticamente isso poder ser melhor estudado? Você divide em 10, divide o que você quiser. Porque você vai estudar isso de forma mais sistêmica. Então, lei de liberdade. Que liberdade? O que é liberdade? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é servir? Servir é fazer tudo que dá na telha? Para muitos é. Mas isso é a definição de fazer tudo que dá na telha, não é liberdade. É libertinagem. Que é a liberdade sem regras. Só que as regras sem liberdade pode se chamar de escravidão. Então liberdade é algo no meio. Não existe plena liberdade, mas existe liberdade. E uma das definições de dicionário, eu fiz questão de pegar no dicionário, que mais me agrada e que tem mais a ver com o que nós vamos estudar, é possibilidade de agir conforme a própria vontade. Posso agir de acordo com a minha vontade, mas, aí tem um mas, dentro dos limites da lei e das normas racionais socialmente aceitas, dentro das regras, porque existem regras. O homem só seria livre se ele fosse sozinho. O eremita no deserto, de uma certa forma, ele é livre, em termos, porque ele não pode decidir algumas coisas, não pode resolver algumas coisas, ele está preso a regras. Por exemplo, o seu corpo, ele não pode decidir que nunca mais eu bebo água na vida. Até pode, mas vai ter problema. Ele não pode decidir pelos seus intestinos, vocês nunca mais funcionem, nem pelos seus pulmões, ele não tem comando nenhum sobre isso. O corpo tem regras, o corpo tem limites e tem limitações, e dentro dessas regras ele vai ter que agir, porque caso contrário, o seu corpo deixará de funcionar de forma adequada. Então, mesmo até o eremita no deserto, ele sofre restrições. Não pode dizer que vai voar. Ele não é livre para voar, porque existe uma lei chamada lei da gravidade que o impede de fazer isso. E se ele pular lá do alto da montanha, ele tem todo o direito. Mas a lei que rege a queda dos corpos vai desencarná-lo com rapidez. Então não existe uma plena liberdade quando existe mais de um. Porque por que não existe uma plena liberdade? Porque existe o direito do outro na divisão do espaço. Portanto, é necessário haver regras. A sociedade estipula regras. Eu posso me deslocar com o meu carro por onde eu bem entender, desde que eu respeite as regras do trânsito. Eu não posso chegar ali na Taquara e entrar na contramão, na estrada dos Bandeirantes. Posso, mas não vai ser conveniente. Não só vou causar um acidente, como eu vou ter um problema sério com a lei. Ou até desencarnar. Então, dentro das regras, num condomínio, existem regras. O condomínio que eu moro, tem lá a chamada convenção do condomínio. As portas de todos os apartamentos são brancas. E há de alguém que queira botar a porta de outra cor. Vai ser multado. A convenção diz que as portas são brancas. Você pode botar de roxo, cor de abóbora, verde, o lado de dentro. Que é problema seu, da sua casa. Mas o lado de fora é branco. Porque é a regra. Todo mundo assinou. Todo mundo que foi morar lá assinou a convenção.
As festas do salão têm que acabar às 10 horas da noite. E é regra. Se não acabar às 10 horas da noite, há uma quebra da regra. Havendo uma quebra da regra, há uma punição, ou seja, um abuso da liberdade. Então, toda vez que nós abusamos da liberdade, nós sofremos uma consequência. Uma punição. Vamos botar essa punição entre aspas, que é uma consequência da nossa. Essa punição você pode entender como sofrimento. Ora, é curioso, mas nós não começamos a conversa dizendo que toda escolha é uma escolha entre várias alternativas. E que existe uma lei, que nós botamos um ponto de interrogação, que demonstra que determinadas escolhas geram sofrimento e determinadas escolhas geram felicidade. Então, o conhecimento dessa lei, dessa regra do jogo, é que nos permitirá ser feliz ou não. Agir dentro da regra. Mas depende de conhecimento? Não. Porque independente do conhecimento, se eu agir fora da regra, eu sofro. Eu não preciso entender da lei, ser responsável, até pelos meus atos, para entender da lei da gravidade, para saber que eu pulando do 20º andar, eu vou morrer. Porque existem crianças que acabam vendo filmes de televisão e super-herói, que acabam indo para uma janela, uma distração dos pais, e que pulam. São inocentes nesse sentido, elas não conhecem a regra, mas não estão isentas de sofrer as consequências da regra. Se uma criança de 1 ano, Deus nos livre disso, resolver transgredir a regra no 20º andar de um prédio, ela vai desencarnar do mesmo jeito que um cara de 20, que resolver transgredir as regras. A responsabilidade é outra. Uma criança não é um suicida. O cara de 20 que faça isso consciente, ele é um suicida. A criança de 20 não, por uma imprudência, um desleixo, algo com relação aos pais, ou mesmo um acidente, mas ela desencarna. As consequências da erraticidade são diferentes, mas o desencarne do corpo físico, o impacto no chão é igual, sabendo ou não sabendo. O conhecimento da regra, ou não conhecimento da regra, não nos isenta da regra. Da lei. Qual é a proposta do Cristo? A regra. O Evangelho nada mais que é que a regra do jogo. É como se nós fôssemos jogar um quebra-cabeça. Acho que a maioria de nós, pelo menos, já viu o quebra-cabeça. Tem gente que não tem a menor paciência de ficar juntando aquelas pecinhas, dá vontade de jogar tudo pro alto e não acerta nunca. Mas, já tem aqueles quebra-cabeça de 5, 6 mil peças? Fantástico. E como é que a gente começa a jogar um quebra-cabeça? Como é que a gente começa a montar um quebra-cabeça? Oi? Fala um pouquinho mais alto. Tampa da caixa. Pela tampa da caixa. Porque sem tampa da caixa, não tem como montar aquele troço, quando eu sei que eu descomeço. O que é a tampa da caixa? A regra. E mesmo com a regra, tem uma hora que a gente encaixa uma pecinha errada. Mas fica mais fácil, porque se é uma floresta, com o sol e com um lago, bom, o que é verde eu já separo para um lado porque é das árvores. O que é azul é do lago. Do céu eu já vou separando. Eu já vou arrumando as pecinhas de forma que o encaixe seja muito mais rápido. Ainda assim, vai ter uma hora que eu tenho que encaixar errado, chega lá, desmancha e volto. Mas eu tenho a regra do jogo. Eu tenho a tampa da caixa. O Evangelho pode ser chamado de tampa da caixa. Que Deus, Jesus, me perdoe com a heresia. Mas nada mais é que a tampa da caixa, porque é a regra do jogo. Aí as alternativas, as escolhas, começam a ficar melhor balizadas. Porque existem alternativas que não me interessam nem um pouco. Porque fogem da regra do jogo. Então eu vou começar a ser mais seletivo nas minhas escolhas. A ter mesmo as escolhas dos inputs que eu resolvo captar e reagir, dos estímulos que eu vou me conectar. A gente tem isso aqui, ó. Um processador, como fosse um computador. Ser um indivíduo é um processador. Ele pega um estímulo, processa aqui dentro e dispara uma ação.
computador funciona com isso, com comandos. Se você der o comando certo, o computador dá a resposta certa. O computador não funciona com intenção. O computador funciona com comandos. Se você der um comando errado, seja uma vírgula, seja uma esbarrada do dedo mindinho no teclado, ele não faz o que você quer, porque ele tem um programa. E aquele programa obedece a comandos. Escolher alternativas é escolher entre os vários métodos de escolhas quais são os comandos que eu vou jogar no meu computador para ter uma resposta. Isso é um computador, basicamente. O computador é visto pelo... É uma modelagem do homem. Há uma pessoa da cibernética ali da década de 40, 50, quando começou a estudar isso com fins militares, porque era uma questão de interceptação de foguetes, eles começaram a estudar a cibernética, eles começaram a pensar em termos de gente, como é que funciona um processo de tomada de decisão. É o ser humano que toma a decisão. Como é que faz uma escolha aqui? Como é que eu escolho? Quais são as variáveis que entram para eu fazer uma seleção e fazer uma avaliação do melhor estímulo para ser captado e da melhor decisão? Como é que esse troço funciona? A gente montou isso aqui toda a nossa existência, no sistema de crenças e valores, que é uma individualidade. Cada um de nós é um computador diferente. A máquina é igual, mas os programas são diferentes. Nós nos programamos de forma diferente. Nós temos o mesmo equipamento, basicamente, mesma capacidade cerebral. O que nós temos de diferente uns dos outros é que nós instalamos nas nossas existências programas diferentes. Então, uns têm mais programas, outros têm menos programas, um programa tem mais diferentes do que o outro. Então, em função dos programas diferentes, nós damos respostas diferentes, até mesmo aos mesmos estímulos. Que somos seres diferentes. Qual é a proposta do Cristo? Oferecer um modelo comportamental que dê a melhor opção. Que a doutrina espírita que garanta que essa realmente é a melhor opção, que mostre a consequência dessa melhor escolha. Que esse reino dos céus deixe de ser algo vago e possa a ser algo concreto, real, estudável. É o que a doutrina espírita propõe. Conhecida a regra do jogo, conhecidas as consequências, que nos dê o motivo da mudança de comportamento. E aí, onde é que eu uso a minha liberdade? Eu uso a minha liberdade até aqui, ó. Livre-arbítrio. É de escolher, é de processar, avaliar, pegar a alternativa e disparar a ação. A partir daqui, muda a regra do jogo. Aqui uso a minha vontade. Aqui funciona a lei. As leis morais, eu estudo dessa parte aqui. Dessa regra do jogo. Que nada mais é do que o Evangelho. Se nós formos ver a parte terceira do livro dos Espíritos, depois ela vai se tornar mais amplamente estudada num livro que Kardec chamou Evangelho segundo o Espiritismo. E que ele trabalha basicamente com as bem-aventuranças. A maioria dos títulos dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem a ver com as bem-aventuranças, com as condições de felicidade, que é a proposta do Cristo. Porque a felicidade é sempre uma consequência. A qualidade da minha alternativa vai determinar a qualidade do resultado. Então, nas minhas mãos, só nas nossas mãos, a felicidade. E agora tem a tampa da caixa. E agora eu tenho uma razão para montar. Qual é a razão que nos leva a montar aquele quebra-cabeça a partir daquelas pecinhas, todas misturadas? Porque a figura é muito bonita. Já viram que as figuras de quebra-cabeça são muito bonitas? São quadros, são paisagens, são coisas muito bonitas.
tem a ver com natureza. Ninguém bota um quebra-cabeça num desastre. Desastre de avião e quebra-cabeça. Não tem. Se tiver, vai cair. É sempre um lago. É sempre um animal. Uma coisa bonita. Que dá prazer. Vale o esforço. A expressão vale a pena é uma expressão curiosa. Toda a gente fala que vale a pena. Pena o que é? Pena tem a ver com dor, né? Ou seja, vale a dor. Vale o esforço. Vale o investimento. Porque é investir. Vale o sacrifício. Que sacrifício é uma outra palavra curiosa. Ela tem uma conotação pejorativa. Eu estou me sacrificando. Parece que, né, uma coisa amarga que aperta o coração e torce. E sacrifício não é isso. O que é sacrifício? Sacrifício é abrir mão de uma coisa boa por outra melhor, quando eu não posso ter as duas. Eu deixo de comer chocolate, que é muito bom, para não ficar gordo. Ou porque o meu colesterol está mal, ou porque eu sou diabético. E esse chocolate, que é muito bom, vai me complicar a minha saúde. E qual é o meu valor? Maior. Saúde. Meu. Mas pode ser que de outro não seja. E estou nem ali para a saúde. Vou comer todo o chocolate que der. E o cara é diabético e come chocolate. O valor está aqui. Ele não abre mão porque ainda não encontrou um valor maior. Mas aí a regra do jogo vai mostrar para ele que tem um valor maior, que é saúde. Quando é que ele vai valorizar a saúde? Quando perder. Quando perder. Eu faço trabalho voluntário no INCRA. E lá tem muita gente internada ou em tratamento. Tem até um trabalho para fumantes. Eu não participo desse trabalho, mas conheço. Para pessoas que querem deixar de fumar. Pessoas que chegam a um estado lamentável de agressão ao seu corpo pelo vício do fumo. Mas de muito mal. Desencarna até por causa disso, em condições dramáticas. Pessoas que a capacidade pulmonar vai se reduzindo, ao ponto de não conseguirem mais se mexer, porque não tem mais pulmão. O que respira não é suficiente. A pessoa morre sufocada. Porque ela não tem, o pulmão vai fechando. Não tem mais troca, ela morre sufocada. Não adianta ela botar respirador, nada, ela não tem pulmão. Pelo cigarro. Qual de nós aqui não sabe que fumo faz mal? Qual de nós não tem esta informação? Se é fumante ou não? Aliás, está no próprio cigarro. No próprio maço de cigarro está lá a informação. Mas existe o valor. Ainda é mais valioso, porque a pessoa fuma por quê? Porque sente prazer. O prazer vale o risco. Ninguém fuma porque não gosta. Eu não gosto de fumar, mas fumo. Não, fuma por prazer. O que nos vai fazer correr o risco é o prazer. Fuma, droga, bebida. Eu costumo brincar, você não conhece ninguém viciado em chuchu ou em alface. Não existe uma pessoa que tenha vício de alface. Intoxicado por overdose de alface. Conhece alguém? Não existe a menor possibilidade de alguém comer alface superior ao seu limite. Porque a alface não vicia. Porque não é bom. Aí tem gente que é bom. Tá bom, lá no rodízio de alface. Chuchu, coisa de chuchu. Rodízio de chuchu. Rodízio de chuchu. No restaurante de rodízio de chuchu. Não tem que ficar fazendo. Nem que os empregados vão roubar comida. Não tem possibilidade. Agora, uma pizzaria, uma churrascaria. Quem é que come pizza no limite? Entra no rodízio de pizza, sai quase de 4. Pizza sai pela orelha. Quando acaba de comer, vem uma bola de sorvete em cima, me dá aquela. Já não aguenta mais, aquela uma bola de sorvete, eu quero. Embrulha que eu vou levar. Porque é bom, é prazeroso.
Agora, o que é mais saudável? Alface ou pizza? Alface. E tem muita gente que opta realmente pela alface, conscientemente. Eu fico admirado. Gente, isso é. Mas por quê? Qual é o valor que aquela pessoa está dando? Sua saúde. Ela abre mão de algo que certamente deve gostar, ou gostou, mas em troca tem um valor maior, sua saúde. Que é um valor maior, é um sacrifício. O estudante no vestibular, se quiser passar, vai ter que abrir mão de festinha, vai ter que abrir mão de passeio, vai ter que abrir mão de praia. Eu estou vendo dois ali já olhando para a cara do outro, estão abrindo mão, e se não abrir mão, não vai passar. Agora, o que é o valor maior? A festinha, o namorado, a balada, dos paulistas, balada, ou o passar no vestibular? As pessoas que estão buscando fazer concurso público, você vê os cursos cheios de gente de meia idade, lá à noite, fim de semana investido, abrindo mão de convívio familiar, de coisas que são boas e importantes, por um outro valor. Isso é sacrifício. Abrir mão de algo que eu gosto, que eu valorizo, por outro, que é mais valioso. E eu não posso ter os dois. Eu não posso ter saúde comendo chocolate todo dia. Ou fritura, ou pastel, ou gordura. Ou fumando, ou bebendo, ou me drogando, ou virando madrugada. Aí eu sacrifico, eu não posso passar no vestibular se eu não investir um tempo no meu estudo, no meu aperfeiçoamento, na minha capacitação. Vou ter que abrir mão de internet, de seja lá do que for, vou ter que abrir mão. Me sacrificar, mas por um valor maior. Então é investimento. E é isso que a doutrina espírita vem dar para nós. Motivo do investimento. A razão do investimento. O valor do investimento. Essa é a grande terceira revelação. Jesus trouxe o código moral. E a doutrina espírita traz a informação sobre a consequência do investimento do código moral do Cristo. O Céu e o Inferno é um livro magnífico. Porque é um livro que fala exatamente dos espíritos que geriram, cada qual com o seu código pessoal, e as consequências deles na erraticidade. É certo que é um livro que hoje nós temos muito mais declarações, muito mais depoimentos, por toda a literatura espírita. Mas a arrumação que Kardec deu no Céu e Inferno é fantástica, porque ele mostra, nós temos aqui pontuais, mas Kardec não, ele mostra organizado, espíritos felizes, espíritos sofredores, ele vai organizando por estados na erraticidade. E vai associando, os espíritos mesmo vão associando o seu estado ao seu código de escolha, ao seu sistema de crenças e valores. Tem um espírito que é magnífico, chamado Condessa Paulo. Acho que a maioria que estuda espiritismo conhece Condessa Paulo. Condessa Paulo é um espírito que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, entre o capítulo 1 e o 23, tem lá a mensagem, que não é uma mensagem, é um comentário que Kardec fala, de uma senhora. Quem é esta mulher rica, que se veste de trajes tão simples e que vai lá num local de pobreza, visitar uma família que tem o pai doente, preso no hospital, e que se não fosse ela, iam passar um inverno rigoroso, sem alimento e sem agasalho. Que sua carruagem é um verdadeiro armazém. Capítulo 10, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Não fala, às vezes não já vai direto. Tem que catar tudo. Deixa catar. Tem que dar curiosidade. Então, ele fala dessa mulher que leva a filha, que faz a filha trabalhar. Minha filha, não adianta eu te dar um troço para você passar para a mão do outro. Você tem que botar de você. Ali não está com o nome de Condessa Paula, ele não fala quem é esta mulher. E que quando, eventualmente, acidentalmente, uma das suas protegidas bate na porta de sua casa e a vê,
na sua mansão, ela se segura. Não abre o bico, não. Ninguém precisa saber de nada. Então ela faz por compaixão. Ela faz por amor, ela faz porque ela sente a dor do outro. E esse Espírito dá uma declaração no Evangelho, no Céu e Inferno, quando se assina como Condessa Paulo. E olha o que esse Espírito diz. Olha, me permitam a palavra, que eu não consigo arrumar outra, a malandragem positiva desse Espírito. Olha como ela foi esperta. Ela resolveu passar por todas as provas de ausência de matéria, condições materiais antes, para deixar a prova da riqueza por último. Porque ela foi se fortalecer nas experiências, e ela se fortaleceu de tal forma que a prova da riqueza para ela foi tranquila. Porque ela já era um espírito com uma formação no sistema de crenças de valores consistente. Ela soube fazer as melhores escolhas, as alternativas mais adequadas e fortaleceu o seu espírito para a prova da riqueza. Pouco provável de encontrarmos a Condessa Paula na porta da loteria, quando a Mega Sena está acumulada em 40 milhões. Mas nós vamos encontrar muitos de nós. Eu só vou depois de 40, porque eu não vou estragar minha sorte. A probabilidade. Eu não compro risco. Porque a probabilidade de uma pessoa ganhar 2 vezes é muito menor que ganhar uma. Vai que eu ganho uma rifa de um aparelho de chá. Estraguei minha oportunidade. Por que eu quero um aparelho de chá? Dou até o dinheiro para a pessoa, mas não me dá o número, não quero nem saber. Porque como eu nunca ganhei coisa nenhuma, eu estou guardando a 40, 50 milhões e deixar minha oportunidade ali. Mas por quê? O que nós vamos fazer com aqueles 40, 50 milhões? Qual é a nossa visão de liberdade? 40 milhões, eu nunca mais trabalho para ninguém, nunca mais faço nada, vou fazer o que eu bem entendo, não é isso? É o que pensa. É uma forma de utilizar a liberdade. Porque a gente olha para o noticiário, olha para essas pessoas que são vivos, olha para muito artista, olha para o Mário Rogério, que Deus o tem. Olha o que o dinheiro fez na vida desse homem. Esse rapaz, e outros artistas que você vê pela droga, por tantas coisas, que talvez se tivessem ali, no meio em que nasceram, mais restrito, tivessem policiados até. E é isso que a gente acha que é sucesso. É isso que a gente acha que é sucesso. Pessoas de sucesso. Tem modelos, são seguidos. Tem seguidores, pessoas que os copiam. E muitos, quando encarnados, são recebidos como sumidades. Aí você vai ver um homem como Chico Xavier, que será se ele pode fazer isso ou não, que resolve desencarnar no dia que o Brasil é campeão do mundo, para passar despercebido. Para passar ali. Ela resolve desencarnar. Quem lembrou de Chico Xavier? Porque ele desencarnou ali. Todo mundo pensando em Copa do Mundo, o cara desencarna e vai embora tranquilo, sem se dar destaque. Teve um destaque, mas teve um destaque pela sua ação, não pela busca. Você vai ver uma Madre Teresa de Calcutá. O que move uma mulher dessa? Dinheiro? Acha que foi dinheiro que moveu a Madre Teresa de Calcutá? Certamente que não. Ela tinha uma missão, ela descobriu o que ela veio fazer na Terra. E cada um de nós veio na Terra fazer alguma coisa. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós vai deixar um legado. Qual é o legado que eu vou deixar? Essa é uma pergunta. Tem um consultor americano chamado Stephen Covey. E ele tem um exercício, acho que eu já fiz aqui, mas me perdoe por repetir. Muito interessante. Ele diz: imagina que você esteja no seu próprio enterro. Faz uma imaginação. Você morreu, você está no seu enterro. Você está assistindo o seu enterro. O que você acha que as pessoas vão falar de você? Do jeito que você é hoje. O que você acha que eles vão estar dizendo de você? Agora, pensa
do que você gostaria que eles dissessem. Não vai dizer, está respirando. Isso não vai. Você está morto dele. Quer dizer, porque está respirando. O que você gostaria que eles dissessem? Porque o que você vai, o que eles vão dizer é o teu legado. O que você, é o legado que você está deixando. Mas o que você gostaria que eles dissessem é o legado que você pode deixar. E se houver uma diferença entre uma e outra, ainda dá tempo. Porque esse enterro é importante. Ainda dá tempo de reformular. Isso é bacana porque nós somos livres o tempo inteiro para fazer a escolha das alternativas. É aí que funciona a liberdade. A lei de liberdade funciona na escolha das alternativas. Nós vamos valorizar, vamos estabelecer a necessidade e vamos fazer a escolha daquilo que entendemos que era a melhor alternativa. Se isso não está resultando em felicidade, nós estamos precisando da tampa da caixa. Nós estamos sem a tampa da caixa, porque nós não estamos acertando as pedras. Então nós estamos precisando de ajuda. E aí é que entra Jesus. Não é para morrer na cruz para perdoar nossos pecados. Me perdoe os irmãos que nisso acreditam, com todo respeito, mas se Jesus tivesse morrido na cruz para perdoar nossos pecados, seria diminuir e muito a sua tarefa e a sua missão. Jesus morreu na cruz porque foi vítima de uma armadilha, uma armação. Do uso do livre-arbítrio dos homens. Porque se aqueles homens estivessem ali para punir ou castigar Jesus, ou tratá-lo daquela forma, por uma necessidade, eles seriam missionários e não responsáveis pelas suas ações. Portanto, ele foi condenado pelo uso do livre-arbítrio daquelas pessoas entre as outras alternativas que tinham. Então são responsáveis. Jesus não tinha que morrer na cruz, mas correu risco muito grande pelo impacto da sua atuação. Mas ele fez todo esse esforço para nos dar a tampa da caixa e não para fazer o quebra-cabeça por nós. Porque se ele fizesse o quebra-cabeça por nós, qual seria a graça? Qual seria o nosso mérito? Qual seria o nosso valor? Tem graça alguém chegar e fazer o quebra-cabeça pela gente? Ah, você vai ficar com ele bonito, vai botar no quadro, bota lá na parede. Pode até mentir. Fui eu que fiz, mas não foi. Como um pai que faz o dever de casa com o seu filho, ou faz a prova. Ele você queria psicografar, não queria? Bota o medrado, o médico, a pessoa foi lá, né? Disse, pede ao doutor Bezerra que ajude meu filho no vestibular. Ela queria que o doutor Bezerra psicografasse. Mas qual é a prova de física? Não pede o doutor Bezerra, não. O doutor Bezerra não entende nada da física. É já outro. Física não é a prova dele. Isso aí. Alguém. O doutor Bezerra não é bom para a prova de física. O que a gente quer é que alguém faça por nós. E a proposta do Cristo é que nós façamos por nós. E a doutrina espírita nos fala daqueles que fizeram o bem de forma correta e daqueles que fizeram de forma inadequada de acordo com a lei. Então ela nos dá o motivo, ela nos dá a razão para. Somos livres para escolher a melhor alternativa. Estamos hoje com plena liberdade de construir um futuro de qualidade ou não, fruto das nossas escolhas, das alternativas que nós estamos selecionando para processá-las e tomarmos decisões. É aqui que funciona a lei de liberdade, porque a partir daqui funciona outra regra, a lei natural ou a lei divina. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural ou da lei de Deus. Que Jesus possa nos abençoar nos esforços de reflexão sobre as nossas ações, que certamente são bons e são produtivos, senão nós não estaríamos aqui. Paz a todos. Muito obrigado.